psicanálise cura. Em 1905, Freud afirmou que a psicanálise é um procedimento de cura para aqueles que não encontraram em outros tratamentos um alívio significativo para seus sofrimentos. Pessoas que estavam incapacitadas de viverem uma vida em que fosse possível amar e trabalhar de forma satisfatória. Sendo a psicanálise um tratamento, como tal, produz e promove algo que podemos nomear de uma cura. No entanto, para que alguém possa se beneficiar do tratamento, é preciso padecer de um certo mal-estar que configure um estado em que o paciente necessite desse tratamento. Não é qualquer pessoa que vai se beneficiar de um tratamento psicanalítico. Portanto, a psicanálise não é indicada para todas as pessoas. E essa é a proposta deste livro: abordar sobre o diagnóstico diferencial, entrevistas preliminares, do início ao fim do tratamento. Lacan, no seminário O Desejo e Sua Interpretação, abre o seminário justamente, com esta questão. Dizem que uma análise é uma terapêutica. Digamos que é um tratamento psíquico. Esse tratamento incide sobre vários níveis do psiquismo, a começar sobre o que chamamos de fenômenos marginais ou residuais. O sonho, os lapsos, o xiste, que foram os primeiros objetos científicos da experiência psicanalítica e nos quais me detive no ano passado. Isso, Lacan. Esse tratamento, mais uma vez, se entrarmos mais no seu aspecto terapêutico, incide também sobre sintomas, em sentido amplo, pois estes se manifestam no sujeito por inibições que se constituem em sintomas e são sustentadas por elas. Por fim, é um tratamento modificador de estruturas, em especial, mas não somente, dessas estruturas chamadas neuroses ou neuropsicoses, que Freud inicialmente estruturou e designou como neuropsicoses de defesa. Por outro lado, a que título a psicanálise intervém para lidar em diversos níveis com essas diversas realidades fenomênicas? Intervém na medida em que estas põem em jogo o desejo. Bom, voltando aqui para o livro Psicanálise Clínica Primeiros Passos, continuamos. Na era dos diagnósticos e tratamentos ultra rápidos, a psicanálise ainda acolhe os que tentaram livrar-se de algum tipo de sofrimento e que fracassaram. As tentativas são as mais variadas possíveis, desde igrejas a psiquiatras, florais, massagens, yogas, entre outras terapias que, embora tenham seus efeitos, não podemos negar e muito menos descartar essa possibilidade de trabalho, não produzem o resultado esperado, não apresentando melhora significativa na condição de saúde mental, que pode ser mínima ou nem existir. Não temos como garantir que a partir dos primeiros encontros teremos uma análise propriamente dita. Em um primeiro momento, é necessário pensar no encontro entre o paciente e o analista como uma oferta de um lugar para que uma pessoa possa, uma vez que está em condição de sofrimento, falar. Diferentemente de um trabalho de florais, de um trabalho medicamentoso ou de um trabalho de psicoterapia. Não foi só Lacan quem fez a diferenciação entre psicanálise e psicoterapia. O próprio Freud, em 1895, quando trabalha com vários de seus textos, ele vai começar a elaborar a diferença entre psicanálise e psicoterapia. Em 1905, num texto fantástico chamado Sobre Psicoterapia, ele bate o martelo, colocando todas as diferenças que estão na mesa, que estão em jogo, entre o que é um tratamento psicanalítico e um tratamento psicoterapêutico.
Nestes primeiros encontros, o analista é alguém que recebe um outro e que lhe oferta um espaço de fala. Alguém que convida o paciente a dizer. Convidar, ofertar, não é o mesmo que obrigar. Tem-se que considerar alguns pontos. Primeiro, importantíssimo que o paciente fale, para que em um segundo momento seja possível uma escuta, ou melhor dizendo, uma intervenção que permita ao analisante escutar o que ele mesmo acabou de dizer e que, em outros espaços, isso dificilmente seria possível. Um detalhe aqui. Falar não quer dizer isso aqui, de simplesmente abrir a boca e emitir sons com sentidos. Nós podemos falar com sinais, com gestos, com olhares, com textos. Se perdermos essa dimensão da fala, Lacan escreve um texto chamado Função e Campo da Fala e da Linguagem, ou seja, a fala como uma função de comunicar algo a alguém. Se perdermos esta dimensão da fala, nós vamos negar a psicanálise para uma série de pessoas que não conseguem falar, que não conseguem pôr em palavras como nós costumamos dizer no dia a dia. Pessoas mudas, pessoas acamadas, pessoas em transtornos mentais graves, alguns quadros de autismo. Como eles falam? A partir dessa pergunta, porque eles dizem. Alguma coisa eles dizem. Sabemos nós escutar? O analista oferta então um espaço para que o paciente fale. Mas como isso se dá? O início do tratamento é muito simples. Espera-se que o analista pergunte ao paciente, desde as primeiras sessões, sobre os motivos que o levaram a procurar ajuda. Para dar alguns exemplos, pode-se perguntar: o que está acontecendo? Por que me procurou? O que espera do tratamento? É interessante ressaltar que em algumas instituições o analista ou fala muito mais do que o paciente ou não diz absolutamente nada. Para não incorrer neste erro, um erro grave, inclusive, podemos dizer, geralmente tem como consequência o silenciamento do paciente e, com isso, a impossibilidade de se produzir uma transferência analítica, deve-se ter em mente que o espaço ofertado é o de fala, ou seja, intervir de forma a fazer com que o paciente diga o que quer que ele tenha a dizer, sem se preocupar com as intervenções, com o tempo ou sequer com o que ele está dizendo. Nos primeiros encontros, procura-se fazer com que as intervenções tenham o efeito de produzir algo que seja uma demanda analítica, que aponte para um sofrimento que insiste e que, por mais que se conheça o sentido ou que se diga sobre isso que faz o paciente sofrer, isso não cessa, isso volta, isso repete, isso retorna. É como se o paciente fosse levado a reconhecer uma certa impotência diante deste mal-estar. Podemos dizer que é quase como se houvesse uma inscrição de um destino, como se estivesse destinado a isso. Isso, é claro, em se tratando da clínica das neuroses. Reconhecer sua impotência não é o mesmo que reconhecer a impossibilidade. O que deve ficar evidente é que o paciente possa se descobrir como alguém. E o analista deve sempre apontar para a singularidade, retirando os excessos pela via do dizer, como nos aponta Freud em 1905 no texto sobre a psicoterapia, ao comparar a psicanálise com a nobre arte do escultor, em oposição à nobre arte do pintor, que seria, de alguma maneira, a psicoterapia.
Outro ponto que deve ser trabalhado com muito cuidado é saber se o paciente já passou por outros tipos de tratamento. Geralmente, os pacientes procuram o psicanalista depois de passar por psicólogos, médicos, religiosos, etc. Há que considerar que uma análise só é possível quando outros tratamentos fracassam e levar em consideração que uma análise propriamente dita não dá conta de tudo e nem de todos, ou seja, ela também pode, e em certas circunstâncias, falha, fracassa. Este aspecto é muito importante e deve ser observado por quem está na clínica. Trabalhar para que a castração seja efetiva e produza os efeitos que dela se espera. Agora, dizer que a castração seja efetiva não é o mesmo que dizer que todos os pacientes devem recuar no mesmo ponto ou que todas as análises devem fracassar no mesmo ponto. É necessário respeitar o tempo, o percurso, as possibilidades e os limites de cada um. Afinal, a psicanálise é a clínica do 1 a 1, do caso a caso. Esse ponto da castração é extremamente importante, porque quando trabalhamos e operamos com isso que Lacan retoma chamando de desejo, o desejo nada mais é do que o efeito da incidência da castração sobre o sujeito. Olha que interessante. Podemos dizer então que quando as pessoas geralmente nos procuram e há uma determinação inconsciente para esse sofrimento, porque nem todo sofrimento é de origem inconsciente. Isso tem que ficar muito claro, principalmente para quem está começando. Tá? O que nós verificamos geralmente é que essa pessoa está alienada ao desejo do outro. Intervir, né, produzindo como efeito essa vivência, essa experiência de castração, é poder reconhecer os próprios limites. E reconhecendo os próprios limites, colocar o desejo para operar. Fazer com que o desejo possa aparecer. Sair da posição de desejado para a posição de desejante. Isso é o que se espera de um tratamento analítico, do começo ao fim do trabalho. Bom, óbvio que tudo isso não se dá numa primeira sessão, que é um processo, que é um percurso, que é um tratamento. Tratamento do quê? Ora, do sujeito. Quando falamos tratamento do sujeito, muitas pessoas confundem com o tratamento da pessoa, do indivíduo, do paciente. Não. Tratamento do sujeito é algo muito mais particular do campo da psicanálise. Porque aquilo que chamamos de sujeito, segundo Lacan, no Seminário 11, é da ordem do pré-ontológico, ou seja, é da ordem do vir a ser, do anterior ao ser, a ontologia, né? A essa ideia de ser. Então o que nós temos aí é o tratamento de alguma coisa, de um ponto de indeterminação, né? Que necessita, de alguma maneira, de predicados para garantir sua existência. O tratamento psicanalítico nada mais é do que ir pouco a pouco retirando esses predicados, porque o próprio Freud, inclusive, vai muito nessa linha, né? Tirar os excessos. Excessos do quê? Excessos dos dizeres dos outros. Excessos dos dizeres dos outros que nos colocam em posições, que nos colocam predicados, nos dizendo quem somos, o que somos, para que viemos, qual a razão da nossa existência. Retirar esses excessos é o primeiro passo para que nós possamos, posteriormente, construir, não a partir do desejo do outro, que me diz como devo ser, o que devo fazer, como chegar à felicidade, como chegar à saúde, como chegar a ser, de alguma maneira, funcional na sociedade de hoje. Veja, são todas colocações a partir de outras pessoas. Né? Então, o trabalho psicanalítico, ao retirar esses excessos, ao retirar esses predicados do eu, né, que vai incidir sobre o sujeito, vai aparecer ali alguma coisa da ordem de algo sem predicado, um sujeito sem predicado.
E o mais interessante é que não se vive sem predicados, mas agora pode-se construir uma nova história. E é nesse ponto de construir uma nova história que eu posso, enfim, articular os predicados que de alguma maneira me favorecem a partir do meu desejo e não mais do desejo do outro.